Olá, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP referente ao mês de fevereiro. Tudo bem, Nardi? Tudo bem, Bia? Tudo ótimo. Fevereiro foi um mês que a gente vem mencionando desde o ano passado, que foi que a gente recebeu a terceira parcela da venda do condomínio São Luís. Né? Então, assim, é um mês bom, né, para quem é cotista do TEP. Então, tudo bem, Nardi? Tá tudo super bem, né? Tá ótimo, né? A gente recebeu a segunda parte, é uma das maiores, né? Não é a maior, mas é uma das maiores. E que vai ter reflexo agora na distribuição do primeiro semestre. A nossa expectativa, na verdade, é que do ano que vem vai ser muito maior, né? Exato. Então, assim, vamos lá só recapitular. A gente vendeu São Luís o ano passado, então a gente já recebeu essa terceira parcela. Essa terceira parcela foi no valor de 45 milhões aproximadamente e tem um ganho de capital de 8 milhões e 600 mil. Perfeito? Certo. Que isso vai impactar a distribuição do primeiro semestre do TEP. A gente tende a ser linear, a gente já tem mostrado isso nas nossas projeções, mantendo o 0,95 e o que a gente busca é do tipo ser super transparente com todos os investidores em referente a essa distribuição. Correto. Acho que agora a gente vai ter, a gente já desde que a gente fez o CRI do Pão de Açúcar, né? A gente abriu o guidance, a ideia é sempre dar um pouco de planejamento aí de médio prazo para o investidor, não ficar muito às cegas, ainda mais porque a gente sempre é muito enfático no que a gente tem ganho de capital e quando não tem, né? E aí é muito comum o investidor ver, agora caiu. E agora quer dizer que o fundo está mal? Não. Quer dizer que a gente está distribuindo mais por conta desses eventos. Mas a nossa ideia aqui, a tese do fundo, na verdade, é sempre ter a mistura da renda recorrente com o ganho de capital, que é o elemento que está fazendo com que as distribuições fiquem acima. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho, eu acho que esse mês o relatório teve alguns incrementos de informações. Sim. Que é super importante a gente destacar isso. Primeiro que a gente colocou à disposição qualquer questionamento que vocês tiverem, dúvidas, vocês passarem para a gente tentar aqui no bate-papo do mês que vem responder essas dúvidas. Sim. Em relação ao portfólio, não teve grandes novidades, né? Uhum. Acho que a grande destaque vai acontecer no edifício Fujitsu, a aprovação em assembleia das melhorias. Correto. Então é isso que a gente está buscando e a gente está trabalhando no nosso portfólio, né? Acho que só vale falar que o Faria Lima, o prédio da Faria Lima, finalmente a gente conseguiu aprovar o L-ponto lá. Às vezes pouco se fala, né, no mercado aqui de laje corporativa, mas é muito importante a gente que conhece o nosso time comercial. A Bárbara teve uma vez que veio aqui fazer a leitura com a gente. A gente sempre tem que enfatizar a importância do L-ponto no edifício, porque assim, poucos, na verdade, em São Paulo, apesar de ser uma cidade grande e muitos prédios disporem de L-pontos, muitos deles não são operacionais, não são funcionais, não estão autorizados pela prefeitura, não tem a licença de funcionamento, e com isso você acaba criando uma escassez e tem muito inquilino em que os C-levels lá, eles vão para uma reunião, chegam no escritório de helicóptero, e isso é importante. Além disso, traz receita para o condomínio. Então, o condomínio cobra para o helicóptero pousar, né? Então, a gente, como proprietário, dono de uma fração do prédio, a gente também se beneficia numa contrapartida financeira. E é um trabalho que ele leva tempo, né? Tem uma consultoria envolvida, nosso time aqui fica em cima dos consultores, tudo que envolve prefeitura realmente é moroso. Tem um processo, né? Tem um processo, a gente sabe que tudo que vem da prefeitura já é mais devagar, então a gente está bastante contente aí com essa aprovação. Perfeito. A gente vai pular um pouco das páginas do relatório. Acho que é importante a gente ir para um slide que a gente unificou, que na verdade é um slide que já existia. Já existia, a gente colocou todo num só, que é a carteira do fundo, que é a composição do patrimônio líquido do fundo. E surge aqui o número, assim, que se você olhar com calma, cada um olhar, é na página 8 do relatório. Certo. Quando você vai olhar, tem os imóveis, os caixas, e tem a venda de imóveis, que é 71. Então, assim, só pra gente, vamos ver se você puder detalhar um pouco e explicar esse slide, seria bem interessante, para todo mundo estar ciente do que a gente está tentando mostrar aqui. Legal. Esse slide, na verdade, ele estava quebrado em dois. Quem olha o relatório do mês passado, a informação é praticamente a mesma, né? A gente ia ter a tabela da direita aqui, que a gente tem o fluxo de aquisições e vendas, na verdade ele estava num slide separado, tinha um gráfico atrelado, agora a gente tem muito menos recebimento, tem algumas parcelas de venda que já estão equacionadas com caixa. A gente trouxe essa informação para cima e, na verdade, a gente só quis
detalhar um pouco, assim, porque quem bate o gráfico, o olho no gráfico aqui, talvez não fique tão intuitivo, né? Porque você vai ver lá no gráfico que a gente tem 71 milhões de reais de vendas de imóveis, né? Que é o primeiro quadradinho em laranja, e do lado você vai ter ali 71,6 de aquisições de imóveis. E aí, você chega e vai lá para a tabela do lado, que tem fluxo de aquisições e vendas, e você chega e fala, ó, mas a parte de venda ali, você está me falando que só tem 59 milhões e 900. Na verdade, aqui, que a gente detalha do lado direito, é o que de fato volta para o fundo. Então, do 71 ali que a gente tem no gráfico, a gente vai receber 71, só que parte disso é ganho de capital. E aí ele conversa com aqueles 11,1 que estão logo depois do patrimônio líquido. O que quer dizer? Quer dizer que dentro de um valor futuro a receber, tem um ganho de capital futuro, que hoje ele está dentro do patrimônio líquido. Então, você tem que expurgar ele no fim, para você ter o valor do ativo real. Então, quando você pega o 71 menos os 11,1 de ganho de capital a distribuir, você vai ter o valor da tabela na direita. Porque a tabela na direita, na verdade, é custo. É o que é dinheiro do fundo, de fato, e não o resultado gerado de ganho de capital. Não, perfeito. Lembrando, então, só a gente tem a venda do São Luís e tem a aquisição do GPA e a aquisição do FL. Certo. Né? Acho que vale a pena a gente falar também, né, Bia, no slide 9, a gente, quando fez o CRI do Pão de Açúcar, em dezembro, a gente fez um fato relevante, a gente detalhou bastante o nosso planejamento de fluxo de caixa do fundo. A gente sempre é muito enfático em dizer que assim, nós somos um fundo em que o core dele, a tese, é value add, que é um nome bonito para se falar. A gente trabalha um incremento de valor nele. Como é que vem esse incremento de valor? Através do retrofit, através da melhoria do prédio, através da melhoria dos aluguéis. Com isso, você tem um adicional de valor. Então, quando a gente chega e olha... Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente olha as obrigações do fundo, a gente tem um CRI que a gente contratou, a gente tem um valor em caixa grande agora e a gente tem um valor a se pagar. Quais são os valores a pagar? A gente vai ter parcelas de aquisição, que é o que está no slide anterior, e a gente também tem CRI no fundo contratado, são 2 CRIs, né? E aí é muito comum a gente chegar e falar, bom, mas o fundo está super alavancado. A gente não considera 20% um valor alto de alavancagem, é um valor que a gente está satisfeito e bem confortável em trabalhar, mas dado que a gente vai, eventualmente, quando começar a amortizar o CRI, até porque ele está num período de carência agora, Exato. Né? A gente só está pagando os juros hoje, das 2 séries, a gente vai de fato começar a consumir caixa do fundo. E a gente não pode tirar esse dinheiro do resultado do mês. Então, vamos supor, a gente tem 3 milhões de resultado no mês, eu não posso pegar esse dinheiro e pagar a parte de amortização. Eu posso, no limite, pegar 5%, que é o que está previsto na legislação. Os 5% são referentes aos 95%. Aos 95%, isso. 95% eu preciso distribuir 5%. Então, você imagina, 5% de 3 milhões daria 150 mil. E aí você tem uma parcela de amortização de 1 milhão. Como é que você paga essa diferença? Você tem que pagar com caixa do fundo, né? E aí a nossa grande preocupação é justamente mostrar para o investidor que a gente pensa muito no planejamento de fluxo de caixa. A gente já tinha, quem abriu o fato relevante lá vai ver esse mesmo slide aqui. A gente deixou aqui essa projeção agora, vai deixar numa forma permanente. Ela não quer dizer que vai ser o fluxo de caixa do fundo, isso a gente até deixa bem claro aqui, um disclaimer. Por quê? Porque a gente vai ter, eventualmente, no meio do caminho, um novo desinvestimento que vai aumentar o caixa do fundo, a gente pode ter uma nova compra, a gente pode fazer uma emissão. Pode fazer uma emissão, a gente pode fazer uma amortização de dívida, inclusive, que vai fazer com que o gráfico de baixo ali mude a composição dele. Mas aqui tudo é para dizer o seguinte, quando a gente chegou e contratou o CRI, a gente chegou e falou, bom, a gente tem quase 3 anos sem a necessidade de uma emissão de cotas, ou de um evento de liquidez que, na verdade, seria vender um ativo forçadamente. Ou uma venda de ativo, não necessariamente forçada. A gente chama de venda forçada quando você vai tendo ali um prazo para começar a utilizar o caixa com essas obrigações muito próximo. Aí você chega e fala, bom, eu preciso resolver isso. Como é que eu resolvo? Ou você vai ter que rolar a dívida, possivelmente o credor ele vai querer um prêmio adicional por isso, né? Então aí o fundo vai conseguir eventualmente respirar, mas vai ter um juros maior no mês. Você vai poder ter a questão do dinheiro que você pode pagar, amortizar a dívida. Então a gente chega e fala, bom, ou a venda do imóvel. A gente não quer vender o imóvel na hora errada. Por isso que a gente fala do value add, porque assim, não adianta a gente trabalhar, e a gente mostrou isso com o São Luís, né? Foi uma tese de médio prazo, quase 5 anos aí para a gente poder desinvestir o ativo, a gente fazer todo esse trabalho
e aí depois a gente, por uma necessidade e uma falta de planejamento financeiro de fluxo de caixa, a gente tem que vender o imóvel pelo preço que a gente não acredita. E isso é o pior, porque isso aí na verdade faz com que a tese desmorone. Exato. Então, quando a gente mostra esse gráfico aqui, isso aqui mostra que a gente tem ali uma suficiência de caixa até julho de 2027, ou seja, quase 30 meses agora de fevereiro para março. E com isso a gente tem um bom prazo para a gente trabalhar todas essas alternativas, né, Bia? Não, e assim, é super importante dizer que hoje a gente sempre menciona que sempre todos os nossos ativos estão à venda, mas o mercado não está favorável. Claro. Então existe essa questão também, né? Assim, tem que agregar valor e o mercado está super favorável para a gente conseguir exercer tudo isso. Hoje a gente sempre comenta até, sempre nos calls, do Passarelli, que já está um ativo que está praticamente finalizado praticamente tudo, e é um dos ativos que está na fila. A gente só tem que esperar o momento de mercado conciliar, né? São os astros, tudo conspirar a favor, né? A gente avalia a todo instante, a todo momento um desinvestimento. Hoje, óbvio, a janela de desinvestimento era um pouco mais precária, por uma questão conjuntural, só que a grande vantagem que a gente costuma dizer do TEP em relação aos pares, né? É que a classe de ativo que a gente trabalha, ela não precisa de uma compressão de cap rate para dar ganho de capital. O que quer dizer isso no português? Quer dizer o seguinte, se eu comprei um aluguel R$50 com um cap rate de 8 e eu melhorei o meu aluguel para R$100, ou seja, eu dobrei, eu não preciso ainda vender a 8 ou a 7 para poder ter ganho de capital. Eu já vou ter um ganho de capital só na própria melhoria do aluguel. Então, mesmo que a gente esteja vivendo um momento aí de taxas de juros mais altas, a gente consegue trabalhar com um cap rate um pouco superior ao que o mercado precisaria, justamente porque a gente ganhou valor no aluguel, né? Então a gente não precisa, na verdade, ter o ganho de capital no cap rate. E isso é muito importante, porque mostra que mesmo em períodos em que a economia não seja favorável, a gente tem ativos que eles podem sim ser desinvestidos e o mercado vai olhar de uma forma atrativa. Só um último ponto que vale a pena falar, que esse fluxo de caixa que a gente coloca, ele é dinheiro. Tá? Não tem posição de FII nisso, não tem nenhum outro, é dinheiro, assim, é o que vai ter na conta do fundo, vou deixar bem claro que a gente não tem nenhum tipo de problema, e aí só complementando o que a Bia falou, a gente está sempre avaliando, tem 2 ativos do portfólio que a gente acha que dá para desinvestir hoje, que é o Torriçu e o Passarelli, mas por uma questão ali de dados de mercado, né, o Passarelli é um prédio que já está mais maduro para trabalhar. E a região né? está uma região mais em evidência e com mais apelo do que o Torriçu, que tem aquelas questões que a gente já mencionou algumas vezes. Nádia, o que a gente sempre menciona, e está aqui bem na página 4 do relatório, é a intenção de crescer o fundo. Então, a gente se torna até repetitivo quando a gente fala, mas a gente tem a intenção de crescer o fundo, a gente está olhando lajes corporativas, a gente busca crescer nos ativos que a gente já tem participação, e uma outra possibilidade seria o tombamento por cotas, né, de ativos. Então, assim, é isso que a gente está no nosso pipe hoje, continua sendo 100% lajes corporativas. Sim. A gente sempre brinca aqui, né, Bia? Alguns investidores ficaram um pouco assustados, né, com a mudança de fundamentos e tal. A gente já falou bastante sobre a questão da flexibilidade, mas o nosso foco aqui continua sendo laje corporativa, a gente continua muito ativo na parte de novos negócios. A gente sabe que fazer uma compra hoje precisaria ser alavancada para a gente, né? Então, como a gente não quer trabalhar uma alavancagem adicional no fundo, a gente precisa sair um pouco fora da caixa e com isso a gente está tentando trabalhar essa integralização de ativos e até mesmo de alguns que a gente já tem participação no fundo através de troca de cotas. Então, isso é bom porque aumenta o patrimônio líquido do fundo, você não vai ter uma emissão no fim que vai diluir o cotista, né? Porque hoje tem um deságio, né, Bia? Está com um deságio ali de... Então, é super importante isso, porque se a gente faz um tombamento do fundo de um ativo, a gente pega o valor da cota patrimonial. Exato. Então, tem que conspirar, né, Brice? Tem que alinhar com quem está vendendo essa intenção dele entrar no valor da cota patrimonial. Bom, vamos para os números do fundo, acho que é super importante já que distribuímos 95 centavos por cota, falar do dividend yield, né? Eu acho que a gente está com um feito inédito, estamos distribuindo acima de 15% ao ano. Então, parabéns para todo mundo. Muito aqui bom. Delos. Eu acho que todos os investidores agradecem e a gente está sempre tentando chegar no 1, né? R$1 de distribuição, cota é a nossa meta, no mínimo. Né? A gente brinca, mas assim, é um valor a se perseguir. A gente teve aí, quem acompanhar o relatório, teve um pequeno incremento de vacância financeira, até porque a gente
mostrou no último relatório que a gente teve uma substituição de contrato, né? Tem um pequeno período de carência lá que vai ter um impacto pequeno, já está dentro do planejamento financeiro do fundo, tá? Mas quem olhar ali vai ver que tem um pequeno incremento de vacância financeira, isso por conta da substituição. A gente fechou o mês aí com uma cota R$ 80,54 e um PVP de 0,83, ou seja, é isso que a gente falou, né, Bia? Se eu fosse fazer um follow-on hoje, se eu for fazer no mercado, eu precisaria estar com um PVP de 1,2, 1,3. E com 0,83, se eu fizer isso, eu diluo os cotistas, que não é o caso, né? Então aí a gente está trabalhando justamente porque quem tombou ativo entra no patrimonial, que seria 1 para 1. Considerando isso que você falou do desconto da cota, a gente tem a previsão de distribuir aí 0,95 os próximos meses, é o que está no nosso guidance. Então é super importante. Ainda está no momento de comprar o TEP, porque vai ter uma distribuição para os próximos meses no primeiro semestre. Então vale a pena, né? Sim, e mais do que isso, né? Quem olhar o segundo semestre vai ver uma distribuição voltando um pouco mais para o que a gente estava no fim do ano passado. Só que em contrapartida também em 2026, aí a gente vai distribuir a maior parte do ganho de capital, né? Então, o TEP é um fundo muito bom para ficar posicionado no médio prazo. E aí, contando tudo isso que a gente falou, né? Pode vir um novo desinvestimento, ter mais ganho de capital. A ideia é justamente ir girando o portfólio agora. Não, perfeito. Eu acho que e por fim, eu acho que é importante, a gente colocou uma tabela que a gente sempre vê nos fundos de renda fixa, crédito privado, que é uma comparativo desde o começo. É uma coisa nova, é uma comparação com o IFIX. Tem aí um período, você fala, nossa, mas como foi mal o TEP em 2020, super válido lembrar, teve uma pandemia, teve do tipo, lajes corporativas vão acabar, então isso impactou o fundo, mas acho que a intenção aqui é mostrar a transparência do fundo em relação ao IFIX, que hoje é como... É o índice de referência. Exato, então é uma comparação. É importante, o IFIX é um índice muito volátil, né? Assim como as cotas de fundo imobiliário. Aqui a gente mostra assim, uma variação de cota mais dividendo, então ele acaba sendo um indexador que ele é meio, né, ele está flutuando ali. Mas assim, é um ponto importante porque quando a gente nem coloca esse dado aqui, né, ele talvez não seja tão visível, mas quando você pega janelas, né, você pega uma janela de 3 anos, para cá, o TEP ele bate todos os fundos de tijolo, né, de laje corporativa, bate o CDI, bate o IFIX, bate o IBOV, bate tudo, de 3 anos para cá, né. Então a gente teve um crescimento muito grande e nem está traduzido aqui, né, mas quem pegar e for atrás dos dados vai ver que de 3 anos para cá, a gente consegue bater todos os indicadores aqui e os benchmarks. É importante dizer que até que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que o IFIX, que a composição da carteira do IFIX muda. Então, tinha uma época que tinha mais logístico, hoje a gente vai olhar o IFIX, tem mais fundos de papéis, então ele é volátil também, não representa isso. Então, a gente está comparando um fundo de lajes, 100% de lajes corporativas, com um índice que tem mais papel hoje crédito do que lajes corporativas, né? É isso. Não sei se tem mais algum ponto, Nádia. Acho que é isso. Tá ótimo, obrigada. A gente está super à disposição. ri@telos.com.br. Obrigada. Obrigado.